Função de transferência, ganho ou módulo, frequência de corte e fase. Vamos então entender de forma genérica esses conceitos e depois como que a gente aplica em cada tipo de circuito, em cada tipo de filtro. Vamos lá. Primeiro, o que seria uma função de transferência? Basicamente, uma função de transferência você tem três partes. Você tem a entrada da função de transferência. Essa entrada seria aquela do circuito que a gente viu na aula passada, que tem um circuito com vários sinais e você tem uma saída bem feia. Então, aquela saída bem feia é aquele sinal bem feio no final é a entrada da nossa função de transferência. Então, o sinal feião, né? A função do sinal feião a gente já conhece, que é a tensão multiplicada por seno do ômega t. Então, isso é a fórmula dessa entrada. E a função de transferência, o que seria uma função de transferência? Seria uma função que, ao aplicar essa função na entrada, você vai obter a saída. Então, qual que seria a função de transferência lá daquele circuito da passada? Seria a função de transferência do filtro passa-baixa. Então, eu tenho o filtro passa-baixa, e quando eu aplico o filtro passa-baixa na minha entrada, eu tenho essa saída. E essa saída também tem uma função, que é a tensão, que é a amplitude dela multiplicado pelo seno ômega t mais uma defasagem. Você lembra que o sinal após filtrar, ele meio que é atrasado em relação ao sinal original. Então você tem uma defasagem, que é esse O cortado aí. Então o que seria uma função de transferência? Basicamente, a função de transferência é basicamente uma regra, uma receita matemática que descreve como o sistema eletrônico transforma as entradas na saída. Então isso aqui é uma coisa, uma caixa mágica que transforma a entrada nesta saída. Nesse caso, seria a função do filtro passa-baixa. Então basicamente a função de transferência é alguma coisa, é uma receita matemática, é uma função matemática, é uma caixa mágica que pega a entrada e transforma nesta saída. Tá, e como que a gente encontra ela? A gente vai ver já já. Então aqui são alguns exemplos. A função de transferência passa-baixa passivo. Não é só para te mostrar que tem várias funções de transferência, não são iguais. Para a função passa-baixa, você tem a função de transferência. Perceba aqui na caixa abaixo, que está demarcada em vermelho, que é uma função que envolve números complexos. O J aqui quer dizer que número complexo. Ah, e por que tem duas caixas? Tem essa caixa aqui em cima branca e essa caixa aqui com a borda vermelha. Basicamente, é só substituir o S por JW, porque o professor pode colocar SJW, que é a mesma coisa. S basicamente é como se é igual a JW. Então a função sem JW é igual a S, e a função com JW é a mesma coisa. O que muda é que está com JW. Então essa seria a função passa-baixa, a função de transferência de um filtro passa-baixa passivo. Seria assim, depois a gente vai debruçar sobre isso. Filtro passa-alta passivo, você tem essa função de transferência, não precisa se assustar. É um negócio doido que você vai ter que decorar, mas a gente vai se aprofundar nas próximas aulas. Então, perceba que cada filtro tem a sua função de transferência. Não são iguais, infelizmente. Agora o ganho. A gente já sabe o que seria o ganho, né? O ganho é o quanto que o sinal será amplificado ou atenuado. Então, como calculo o ganho? Você tem duas fórmulas. Caso você tenha a função de transferência, que é isso daqui, caso você tenha essa função de transferência, como é que você calcula o ganho? Calculando o módulo. Você lembra o que é o módulo? Tem que lembrar, é módulo de um número complexo. Você tem que ver como é que calcula o módulo de um número complexo. A gente vai ver nas próximas aulas. E caso você tenha já a função bonitinha da entrada e da saída, é só calcular o ganho normal, que é a tensão, que é a amplitude da entrada sobre a amplitude da saída sobre a amplitude da entrada. Se você tem a amplitude da saída e a amplitude da entrada, o ganho vai ser fácil. É a tensão máxima da saída pela tensão máxima da entrada. Aí você calcula o ganho. Ou você usa essa forma, caso você tenha a forma de saída e entrada. Ou você usa essa primeira fórmula, que é usando a função de transferência. Aqui está JW, mas poderia ser S. Como é que eu calculo a frequência de corte? A frequência de corte ela vai ser um padrão em praticamente todos os filtros. É basicamente o inverso do SPRC. O inverso do SPRC, vai ter que decorar, não tem o que fazer.
Então, para o filtro passa baixa e passa alta passivo, você tem essa equação, o inverso do SPIRC. A gente vai ver nas próximas aulas também, mais detalhadamente. Agora, quando for filtro ativo, você tem uma pequena alteração, que a gente vai ver também quando for ver filtros ativos. Então, o cálculo da frequência de corte é simples, é o inverso de 2πRC. Simples e de boa. Como é que eu calculo a fase ou a defasagem? Lembra que quando o sinal ele foi filtrado, ele meio que ficou atrasado em relação ao sinal original? Tipo, o sinal ele aparecia depois, ele era deslocado. Lembra disso? Então, como é que eu calculo essa defasagem ou essa fase? Para você calcular a fase, você tem, vai depender do tipo de filtro, a gente vai ver nas próximas aulas, mas enfim. O filtro passa baixa, que é o primeiro aqui de cima, ó, filtro passa baixa. Você calcula a fase com essa equação, é menos tangente, menos inverso da tangente, WC, não tem o que fazer, tem que decorar. E se for passa alta, dessa outra maneira, 90 graus, enfim. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas perceba que são formas diferentes. Muda uma coisinha ou outra, mas tem um padrão parecido. Então é isso, a fase diz a defasagem do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. A frequência de corte é aquela frequência em que o sinal ele é menos 3 decibéis ou 70,7% do ganho máximo. Enfim, a frequência de corte é isso e a gente calcula desta forma. O ganho, a gente já sabe que o ganho é o quanto que o sinal vai amplificar ou atenuar. Aí você calcula dessas duas maneiras, sabendo a amplitude da saída final e a amplitude da entrada, você calcula o ganho, ou com a função de transferência, que calcula no módulo. Então aqui você tem duas funções de transferências, e a gente entendeu isso. A função de transferência, basicamente, ele vai modelar como vai ser a saída a depender do sinal de entrada. Então, naquele exemplo da aula passada, a gente usou um filtro passa baixa, passivo, e usando essa função de transferência, a gente teve essa saída. E é isso. De conceitos gerais, podemos finalizar aqui.